Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje então eu quero ler com você Tiago capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz assim: não julgar ou falar mal dos irmãos. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Aí diz ali: submeter nossos planos a Deus. Agora, prestai atenção. Vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa? Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, olha o que Tiago deixa escrito aqui para nós, movido pelo Espírito Santo de Deus. Que nós não podemos julgar os outros, nem falar mal dos outros. Por quê? Quem se põe a falar contra o irmão, passa a julgar o seu irmão. Eu assisti um filme por 2 vezes. Se você ainda não assistiu, assista. Ele fala, o nome do filme é A Cabana. Ele é muito forte, né? Ele fala ali sobre... eu não vou contar o filme, mas que você possa assisti-lo. Mas uma parte do filme que é muito interessante é quando esse homem, Jesus diz aqui, você tem que ir sozinho. Ele vai e ele encontra uma mulher sentada em um trono de pedra, que ela é a sabedoria. E ali a sabedoria começa a mostrar algumas coisas para ele. Ela mostra a filhinha dele, né, que está no céu, e mostra o que algumas cenas da sua infância, aonde o seu pai batia nele e assim ele foi vindo à sua memória. Aí ela disse assim: agora você senta aqui, porque você sabe julgar e condenar ao mesmo tempo. Você já julga e já dá a sentença. Daí ela se parou e fez com que os 2 filhos dele aparecessem do lado dela, como se fosse uma imagem de holofote. Ela disse: agora você escolhe aqui qual dos 2 vai para o inferno. E ele ficou desesperado. Até que ele chegou ao ponto que ele disse: eu vou no lugar de qualquer um deles. Ela disse: é para você ver como é Deus. Por mais errado que a pessoa esteja, Deus ele quer que ela se redima. Deus espera que aquela pessoa se conserte, que ela saia da cadeirinha do trono de juiz, porque isso compete ao Senhor. Porque só Ele sabe julgar com retidão. Ele sabe. Nós não somos ninguém para apontar o dedo para o outro, porque quando a gente aponta o dedo para alguém, gente, tem mais 3 virados para nós aqui. Então nós precisamos olhar para nós, para os nossos defeitos, para os nossos pecados, para as nossas fraquezas. E nós não podemos julgar os outros, nos achar superiores, dizer: nossa, não, eu não posso me sentar na cadeirinha de juiz porque eu não sou juiz.
Tanto que Jesus disse: atire a primeira pedra quem não tem pecado. Todos têm telhadinho de vidro, como o povo costuma dizer. Então nós não somos ninguém para julgar, acusar os outros. Deus, ele se importa, gente. Ele se importa com aquelas pessoas que um dia cometeram um assassinato, porque eles também são criaturas do Senhor. Mas algo aconteceu ali no meio do caminho e aquela pessoa cometeu aquele crime, ela cometeu um abuso, ela cometeu algo. Mas se isso ela fez isso, é porque isso foi desencadeado lá atrás, não é algo que é momentâneo. Então nós precisamos descer, sair do trono de juiz, porque nós não somos. E aqui ele diz mais: quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar a seu irmão acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Nós não somos juízes, gente. Nós não podemos condenar as decisões e procedimentos dos semelhantes. Não podemos, gente, porque nós precisamos levar em consideração o amor de Deus. O amor que nos constrange. Aquele amor que foi capaz de ver o Filho ir para a cruz para levar o meu pecado e o seu, a minha culpa e a sua, nos resgatou, nos comprou, nos deu vida novamente. A palavra diz que Ele nos amou primeiro, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, para a sua maravilhosa luz. Então nós não podemos julgar os outros, porque se eu for olhar da onde Jesus me tirou, como eu estava quando Ele me encontrou, gente, eu só peço a Deus que outras pessoas sejam alcançadas também, que elas possam ser curadas, libertas como eu fui e como eu sou. Então nós precisamos olhar para essas pessoas com este amor fraternal, olhar para essas pessoas e ver nelas, e ver elas como Deus vê. Como um dia Deus olhou para nós, fez planos para nós. Deus espera que o pecador se arrependa, nem que seja no último suspiro, porque passar uma vida longe do Senhor, gente, é triste, mas uma eternidade nas mãos de Satanás vai ser muito pior. Então por isso que nós precisamos orar sem cessar. Tentar, gente, ao máximo, levar a palavra ao máximo às pessoas que estão ao nosso redor, dizer: Jesus, coloca uma pessoa aqui, manda aqueles que é para eu evangelizar, as pessoas que é para eu alcançar, coloca elas perto de mim, Pai. E depois aqui ele diz, né? Agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades e toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer e não faz o bem e não o faz, comete pecado. Então, quem somos nós para dizer: não, eu vou para tal lugar, eu vou lá eu vou prosperar, lá eu vou fazer isso, lá eu vou fazer aquilo? Se Deus, gente, deu direção para Abraão, para Isaac, para Jacó, dos lugares que eles deveriam ir, aí quando Deus deu a direção, eles prosperaram. Teve um momento que Deus disse a Isaac: não desce para o Egito, permanece na terra que eu te disser, ali eu te abençoarei e ali eu te prosperarei. Aí sim
Às vezes, né, até numa situação de desespero, porque o Isaac pensou, não, tem seca, tem isso, eu vou descer para lá. E Deus disse, não desce ao Egito. Vai para onde eu te disser, vai ficar aqui, vai ali, vá onde Deus te direcionar. Nunca tome decisões por você mesmo. Não, o coração do homem faz planos, mas quem concretiza é o Senhor. Agora, quando a pessoa age por impulso, ela tende a se dar mal. Quando ela dá uma resposta por impulso, quando ela faz qualquer coisa por impulso, ela se prejudica. Então nós precisamos, gente, aprender a orar, esperar no Senhor. Como Davi disse, eu esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Me tirou de um lago horrível, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Eu preciso saber esperar no Senhor. Pai, eu quero me mudar, me dá uma direção. Ele vai te dar. Eu lembro que um dia eu estava orando e eu disse, Senhor, na época eu morava em Lajeado, eu estava em oração para ver se era para eu ir morar em Venâncio Aires, lá onde o meu irmão mora. E eu disse, o Senhor vai me dar uma resposta, Pai. O Senhor vai usar o pastor, ou vai ser aqui, quando eu estiver meditando na palavra. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me dar minha resposta. E eu descansei no Senhor. Aí eu fui para o culto, numa tarde, e eu lembro que o pastor estava pregando uma palavra. Ele costumava sempre fazer um esboço. E de repente ele foi lá para Gênesis. E ele disse, eu não sei nem o porquê que eu estou indo para cá e o porquê que essa ministração está tomando esse rumo, mas Deus sabe, o Espírito Santo, alguém aqui está precisando ouvir esta palavra. E eu lembro que ele pregou exatamente esta palavra de Isaac. Não desce para o Egito. Permanece aonde eu te disser, aqui eu te abençoarei e te prosperarei. Gente, aquela palavra veio assim, como se alguém tivesse assim, ó, jogado ela bateu, eu abri os olhos, eu disse, amém, Senhor. Foi a minha resposta. E eu lembro que o pastor disse, alguém precisa ouvir esta palavra, porque o Espírito Santo está me direcionando, essa palavra não está no meu esboço. E Deus me deu a minha resposta. Então nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Depois de algum tempo que eu estava ali em Lajeado, Deus me trouxe para cá, para Carazinho, onde eu estou. Aqui Deus me abençoou, eu me casei depois de alguns anos, tive a minha família, meu filho, meu esposo. É no tempo de Deus. Quando nós oramos, nós prosperamos, nós somos abençoados. Tem lutas? Tem, claro que tem. O diabo vai se levantar no meio do caminho para fazer você desistir, para fazer você voltar, para você não entrar na terra prometida, para você não receber a tua bênção, para você não receber o teu milagre. O diabo se levanta de várias formas. Ele tentou me confundir, ele tentava lançar dardos na minha mente para tentar fazer com que eu pensasse que eu vim para cá pela minha vontade. E até que eu orei, eu disse, Senhor, se eu vim pela minha vontade, o Senhor me perdoe, mas eu vim pela tua direção. E Deus me deu a palavra mais uma vez. Eu estava um dia tão cabisbaixa e o Espírito Santo me deu aquela palavra um dia que eu fui no culto. E, gente, foi como se eu tivesse bebido um energético. Literalmente. Aquilo renovou as minhas forças, aquela palavra me deu aquele ânimo que eu precisava. Quando Deus me deu aquela resposta e disse, filha, eu te trouxe para cá. Tenho bom ânimo. Eu me lembro que o pastor pregou sobre a travessia do povo, aonde Josué estava levando o povo para passar o Jordão.
Ele disse, vamos nos precaver de alimento, porque em 3 dias nós vamos passar o Jordão. E ele disse, tem gente que até conhece a palavra, mas ela já não leva mais o alimento à boca. Nossa, aquela palavra me colocou de pé. Ela está passando por isso, ela está passando por aquilo, e o Espírito Santo foi usando aquele homem de Deus para falar, e aquela palavra foi me dando aquele ânimo que eu precisava, aquela confirmação, porque o diabo estava tentando me colocar dúvidas, tentando fazer com que eu fosse embora daqui. Para quê? Para que eu perdesse a minha bênção. Então, gente, nós precisamos vigiar o tempo todo, orar, pedir a resposta de Deus, pedir a direção de Deus, porque mesmo você estando ali no caminho, Satanás vai tentar te tirar. Ele vai tentar colocar dúvida, colocar medo, colocar incerteza. Ele vai tentar porque ele vê que você é temente a Deus. Ele via que eu estava ali, né, me consumindo, aquilo estava, e eu dizia, meu Deus, mas eu não posso, porque eu enfrentei tantas lutas que só a graça do Senhor me sustentou. Mas eu venci, em nome de Jesus, com a graça de Deus eu venci. E o Senhor me honrou, o Senhor me abençoou e continua me abençoando. Mas quando nós estamos no caminho, no propósito, seguindo a direção de Deus, as lutas vêm. O diabo tenta te confundir. Por isso que é importante aqui, como ele disse aqui, em vez disso, deveis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como essa é maligna. Refletir sobre isto. Eu sempre digo para o Senhor, Pai, a minha capacidade vem de Ti. Fortalece os meus braços, me dá capacidade para que eu faça o meu trabalho bem feito. Então, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá inteligência. Nós não somos capazes de nada, Jesus mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Então nós precisamos seguir a direção de Deus, a instrução do Senhor, para que a gente não seja confundido. Por isso que a palavra diz, não olha para a direita e não olha para a esquerda, fica olhando para o Senhor, para o alvo. E eu fiquei ali, sempre em oração, dizendo, Jesus me dá respostas, Jesus me dá direção, fala o meu coração, me perdoa se eu agi por impulso, se eu vim pela minha vontade, mas não foi. Daí depois Deus foi trabalhando, foi me trazendo aquela paz, me deu aquela palavra. Nossa, como é bom a gente ouvir a voz de Deus, a resposta do Senhor, a resposta branda, aquela resposta que acalma, aquela resposta que te dá paz. Aí a gente tem paz. Porque o diabo, ele tenta roubar a tua paz, tirar o teu ânimo, tirar a tua alegria. Ele tenta fazer com que você desanime, com que você fique sentado na beira do caminho, com que você desista de Jesus. Mas ele não desiste da gente. Ele sempre vai usar alguém para fazer com que você volte. Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que ele sempre dá uma palavra. Ele sempre vai usar alguém para tentar te resgatar, te trazer de volta. Se eu não me engano, acho que é Isaías que fala, né? Que se a gente se omitir de não pregar para aquela pessoa, né? Se eu não pregar para ela, se eu não falar a verdade para ela, se ela morrer amanhã, Deus vai requerer o sangue inocente dela das minhas mãos. Mas se eu pregar, né? Eu falar e ela não querer, aí eu estou livre. Você sabia disso? Que se alguém não se converter pelo nosso mau testemunho, Deus irá requerer o sangue desta pessoa das nossas mãos. Por isso a importância, gente,
do bom testemunho, da nossa vida ser um livro escrito pelo Senhor, das pessoas olharem para nós e dizer: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, essa pessoa aí, ó, é de fé. Que testemunho você tem passado? Isso é muito sério. Nós não podemos nos orgulhar, porque nós não somos capazes de nada, de nada. Eu não tenho capacidade para nada se não for Jesus na minha vida, se o Senhor não me capacitar. A palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Nós não somos nada sem Jesus. Não vamos a lugar nenhum sem Ele. Sem mim nada podereis fazer. Quem sou eu? Como Davi disse. Perdão, quem é o homem para que tu te lembre deles? O homem não passa de pó, Senhor. Como diz aqui, tu é como a neblina. A neblina está ali por um momento. Quando vem o sol, ela some. Ninguém lembrou mais da neblina. A pessoa só olha para o sol, admira o sol, aquela claridade. Nós somos assim. Nós somos como vapor, como diz a palavra. Então nós não podemos nos vangloriar de nada. Toda a honra e toda a glória é dele. Tudo aquilo que nós temos. Gente, quando eu oro, eu sempre digo: Pai, muito obrigada. Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, terei e serei, eu devo a Ti. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na minha vida e toda a glória é para Ti, não é minha. Toda a honra e toda a glória é do Senhor. Se Deus usa a minha vida para orar por alguém, para essa pessoa ser curada e ela é curada, não fui eu que curei. Foi o Senhor, foi a tua fé, que você recebeu a palavra, você recebeu a oração igual Jesus fazia. Jesus disse que nós faríamos obras maiores ainda em nome dele. Se a gente não usar o nome de Jesus, a gente não faz nada. Se nós não estivermos em intimidade com Jesus, a gente não consegue fazer nada. A pessoa vai expulsar um demônio, o demônio vai rir da cara dela, ainda vai apontar o dedo para ela e vai dizer: você tá assim, 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 você não tem poder. Se o diabo ri, é muito sério. Então nós precisamos estar em comunhão com Deus. Resistir ao diabo, sujeitai-vos, pois a Deus aqui, ó, sujeitos à autoridade do Senhor acima da gente. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Estar sujeito à autoridade, resistir e ele foge. Mas eu preciso estar sujeito à autoridade do Senhor. Senão, eu não chego a lugar nenhum. Eu preciso ter a autoridade de Deus, ter a cobertura do Senhor, a bênção do Senhor, a direção do Senhor, ser revestido do poder do alto, ser cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Senão eu não faço nada. Ele nos capacita. É Ele, quando eu digo: Senhor, me dá uma palavra para mim e para esse povo, porque Tu sabe o que eles precisam ouvir. Eu não sei. Tu conhece o coração deles. Eu não. O Senhor conhece o meu e conhece o deles e sabe o que nós precisamos ouvir. E é isso que Deus faz. Como eu sempre digo, eu não sou capaz de nada, Pai, que não seja a carne, mas que seja o Teu Espírito. Sempre que eu vou falar com alguém, aconselhar alguém, eu sempre digo: Senhor, usa a minha boca para falar. Que não seja a carne, mas que seja o Teu Espírito que vai usar a minha boca para dar a palavra para essa pessoa, para orar por ela, para abençoar a vida dela, Pai. Eu não sei fazer nada, eu não posso sem Ti. Espírito Santo, vai comigo. Espírito Santo, meu amigo, esteja junto comigo. Quando eu vou orar, antes de eu tomar meu café, eu digo: Jesus, bom dia, meu amigo. Espírito Santo, meu amigo, Senhor amado, fiquem comigo. Espírito Santo, fica comigo, cuidando de mim, me direcionando, me dando discernimento, me dando entendimento, abençoando esse dia, cuidando de nós. É isso que nós precisamos fazer, ser dependentes de Deus. Não podemos, gente, querer ser pessoas autossuficientes. Não podemos deixar o orgulho nos inflar.
Nós precisamos ser dependentes de Deus o tempo todo. Como os nossos filhos, quando são pequenos, eles dependem de nós para tudo. Eu vejo pelo meu filho. Algumas coisas ele faz, mas tem coisas, ele não sabe cozinhar, ele não sabe lavar roupa. Então, para ele andar com a roupa limpinha, eu preciso lavar a roupa, passar a roupa, ajudar ele a tomar banho, para que ele fique bem higienizado, bem limpinho. A gente tem coisas que nós precisamos fazer. Fazer a comida, colocar ali, dar para eles comer, às vezes dar um auxílio. É nós que cuidamos, eles são dependentes da gente, para tudo, desde que eles nascem. E assim somos nós. Precisamos ser dependentes do Senhor sempre. Então não esqueça de orar. Não esqueça de colocar a tua vida diante do Senhor, de colocar aquilo que você tem vontade de fazer, que você tem vontade de comprar, algo que você quer adquirir, coloca diante do Senhor. Se você quer trocar de emprego, se você quer ir para outra cidade, coloque diante do Senhor. Deixa Ele te direcionar para que você não se frustre, para que você não quebre a cara, para que você não vá inflado do teu ego, o teu orgulho, não, eu vou, porque eu não. João Batista disse, é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Então guarde esta palavra no teu coração, reflita nela, faça uma análise da tua vida, faça uma reflexão da tua vida e coloque o teu coração diante do Senhor. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Pai, que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam sábias, que elas aprendam a colocar as suas vidas diante do teu trono, que elas aprendam a ser dependentes do Senhor, como filhos verdadeiramente, dependentes do Pai, da orientação, do cuidado, do zelo, do amor. Que o Senhor venha dar a direção para aquele que está em dúvida, para aquele que está perdido, que não sabe o que fazer, não sabe para onde vai, eu não sei o que eu faço. Mas que essa dúvida saia da mente e do coração desta pessoa, que ela tenha clareza, que ela aprenda a orar e esperar com paciência no Senhor a resposta, a direção que vem do alto. Esta é a minha oração e que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus. Não seja precipitado.